Amém, a paz do Senhor Jesus. Vamos pedir ao Senhor nessa manhã para Ele reinar sobre a nossa vida, para Ele ser o nosso alvo, para Ele reinar sobre a nossa pátria. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Que Ele possa ser a prioridade na nossa vida, que Ele possa ser o motivo da nossa adoração nessa manhã. Vamos adorar ao nome dEle. Pai nosso do céu, louve Ele. Santo é o Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso do céu, santo é o Teu
vontade seja feita. Diga assim, ó, na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Diga, teu é o reino. Dê a Ele o teu reino, a tua vida nessa manhã. Declare que você é dele para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Amém. Você já declarou a Ele que você é dele? Que tudo que envolve a tua vida, todos os seus projetos são dele? Que você quer a cada dia estar mais perto dele, que você almeja encontrar com ele? É o teu lugar de adoração nessa manhã, é o teu propósito nessa manhã. Não tem outro. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Oh, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei.
quero te ofertar. Ainda é pouco, eu sei, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Através do seu Espírito Santo. Pastor Marcos Quaresma, bom dia, amado. Bom dia, meu querido. Tudo bem? Graças a Deus. Mais agudo, tá? Um pouco mais grave, desculpa, tá agudo. Vai. Marcos, fala um pouquinho aí para ele regular o som aqui. Obrigado pelo cuscuz, pode ser? Não, aí, tira, peraí. Vem aqui fora para dar um... Vai, continua falando, Marcos, por favor, um pouquinho. Bom, eu fiquei muito feliz quando eu vi o anúncio de que depois do culto vai ter cuscuz. Aí eu fiquei com muita vontade de ir participar também. Aí, tá melhorando. Ok. Ok? Peraí. Não é você não, Marcos. É o pessoal aqui que está melhorando. Continua falando mais um pouquinho, Marcos. Faz favor. Ok. Então, vamos refletir hoje sobre a relevância e a intencionalidade do testemunho cristão. E me sinto muito honrado em participar dessa abertura da campanha de missões nacionais da igreja. E o tema é realmente adequado, pertinente a esse tempo que a gente está vivendo, que é um tempo que algumas vezes parece de tantos atrativos do mundo, a gente acaba se desligando desse foco, que é o foco mais importante da vida do cristão, que é testemunhar de Cristo a tempo e fora de tempo, né? Ok. Tá bem? Tá conseguindo me ouvir bem? Marcos, conseguimos? Tá melhorando. Faz o favor, solta o microfone aqui para ver se vai melhorar um pouco mais o som. Aí. Vai aí? Sim. Isso. Ok? Ok. Fica à vontade, Deus te abençoe. É muito bom ter você aqui. E a igreja que já conhece, né, os casais que já estiveram conosco em alguns retiros, lembram bem de você.
mas tem muita gente nova que está tendo o primeiro contato contigo também hoje aqui em Lírio dos Vales. Então fique à vontade e Deus te abençoe naquilo que Ele colocou no seu coração. Amém. Me ouvem bem? Me veem bem? Vamos em frente. Ok, em primeiro lugar eu quero agradecer de todo o coração por esse convite. Como você falou de alguns casais que nos conhecem do passado, eu fico muito feliz, eu tenho uma boa lembrança da casa do Marcos e da Keila, que nos acolheram, que é a primeira vez que a gente foi aí. Algumas lembranças bem gostosas, interessantes, dos momentos que nós tivemos, tanto na igreja como fora da igreja, naquele retiro. Agradecer o empenho da Carol aí, ela bem mestra no assunto. A calma dela também me acalmou, que eu já estava começando a ficar preocupado aqui. Né? Mas nós vamos em frente falar um pouco hoje sobre a relevância e a intencionalidade do testemunho cristão. Né? Essas duas palavras são palavras muito importantes e que eu comecei a refletir quando o pastor me convidou para fazer essa reflexão. E eu quero ler com os irmãos como introdução o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, verso 35, que diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doenças e enfermidade. Esse versículo ele é considerado pelos estudiosos como o tripé do ministério de Jesus. Basicamente, nos 3 anos de exercício de ministério de Jesus, ele fazia essas 3 coisas. Ele pregava, ele ensinava e ele curava. Por onde ele andava? Pelas cidades, pelas aldeias, pelas casas, nas sinagogas, onde Jesus chegava, em geral, ele estava fazendo uma dessas 3 coisas. Ou ensinando, ou pregando, ou curando as pessoas de todas as doenças, de todas as enfermidades. E eu quero pontuar essas 2 palavras que foram sugeridas pelo pastor Ebenezer. Em primeiro lugar, eu quero começar com a intencionalidade. A intencionalidade. O que é a intencionalidade? Parece uma palavra talvez um pouco difícil para alguns, mas a intencionalidade é a força motora da relevância da comunicação do Evangelho, do testemunho cristão. A intencionalidade, ela é uma ação que resulta de uma experiência. Ou seja, quando a gente tem uma experiência com Cristo, a intencionalidade nos provoca. Ela provoca em nós, ela nos impulsiona a comunicar de forma proposital a mensagem que nós recebemos, a experiência que nós tivemos. Naturalmente, que as pessoas com quem nós vamos nos encontrar nessa comunicação, nessa expressão, nessa comunicação da verdade, da mensagem do Evangelho, elas terão experiências ímpares, diferentes, particulares, singulares, naturalmente. Ou seja, quando nós nos encontramos com Cristo de forma íntima e pessoal, então o que a gente ganha? A gente ganha salvação, a gente ganha alegria verdadeira, fé, confiança. Enfim, a gente ganha o que a gente chama de vida abundante. Quando Jesus disse lá em Mateus, lá em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem somente para matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A gente desenvolve resiliência para lidar com as frustrações e os problemas da vida, do cotidiano. E quando a gente se encontra com Jesus de Nazaré, a gente passa por essa experiência, ela nos impulsiona a comunicar de forma intencional aquilo que um dia nós experimentamos. Ser intencional é fazer algo em prol do outro. Fazer algo em prol do outro, mesmo que aquilo que eu estou fazendo não me traga ganho pessoal, alegria, prazer, satisfação de forma imediata. Eu gosto sempre de falar desse exemplo de Jesus indo para a cruz. Né?
O Dr. John Stott, ele fala um pouco sobre isso num dos seus livros, e ele diz, por exemplo, quando Jesus ia para a cruz, caminhando pelas ruas de Jerusalém, com aquele peso do madeiro nas costas, ele não ia saudando o pessoal, dando tchauzinho, né, soltando sorriso. Não, ele ia de forma intencional para a morte, para a dor. Ele ia sofrendo, derramando lágrimas, sentindo dores profundas. O seu corpo sangrava como resultado das pancadas, das chicotadas, dos maltratos que ele recebia. Ou seja, um dos maiores modelos da intencionalidade de uma ação é o modelo de Jesus Cristo. Ele, no dia anterior, na noite anterior, ele chorou enquanto orava, dizendo, Pai, se possível, passa de mim este cálice, porque ele sabia que ia doer, que ia sofrer, que ia chorar, que ia machucar, mas ele não desistiu, ele foi para a cruz de forma intencional, porque nós estamos vivendo dias, meus irmãos, em que uma frase muito comum é assim, viva o dia de hoje, né? Faça tudo com prazer. Se você não tiver prazer, então não faça. Se não tiver alegria, não faça. Mas como assim? Né? Há algumas coisas que realmente precisam ser feitas, independente da gente ter alegria, prazer, porque elas são necessárias para que o mundo continue sendo salgado, para que haja ainda luz de Cristo nesse mundo. É necessário que nós cristãos estejamos comunicando constantemente a mensagem do Evangelho, das boas novas, do testemunho cristão, de forma intencional. Isso quer dizer intencionalidade. E essa intencionalidade, ela pode ser voluntária ou ela pode ser por obrigação. Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 9, 17 o seguinte, se prego o evangelho de livre vontade, eu tenho recompensa. Ou seja, se eu faço assim de forma alegre, satisfeita, feliz, muito bem. Mas como eu prego por obrigação, eu estou cumprindo uma incumbência que a mim foi confiada. Ou seja, em outra versão ele diz, se prego o evangelho, eu prego porque sobre mim pesa esta obrigação. É uma obrigação do cristão, não é uma opção. Não é uma possibilidade, não é um talvez eu vá. A intencionalidade, ela está exatamente nesse pequeno detalhe, que de alguma forma, do meu jeito, no meu espaço de família, de trabalho, na rua, eu preciso encontrar de forma intencional um espaço para comunicar a experiência que um dia eu já tive com Jesus de Nazaré. Eu lembro de uma situação muito interessante quando o Isnard estava falando sobre o folheto, né, dos radicais aí, parabéns pelo projeto. Eu fui falar junto com Rosélia alguns anos atrás na Igreja Batista Sião, em Salvador, pastor Paulo Lino, e à noite eu falei sobre os segredos de família e sobre a vida de Jacó e Esaú, aquelas dificuldades que eles tiveram de se reencontrar, e depois os dois se reconciliam, se abraçam, se beijam, se perdoam, choram, e aquilo que parecia quase uma cena de morte termina com muita alegria. E quando a gente terminou o culto, um senhor, ele se aproximou de mim, por sinal o nome dele é Marcos também, meu xará, e ele se aproximou de mim e disse, eu sou Jacó. E começou a gritar, assim, quando a gente ia passando no corredor da igreja, e em seguida eu soube que aquele rapaz, aquele Marcos, no domingo de manhã, isso foi no domingo à noite, no encerramento da conferência de família, no domingo de manhã, ele estava regando as suas plantas em casa, e um dos irmãos, um diácono da igreja, teve aquele desejo no coração de distribuir folhetos ao redor da sua casa, ali no quarteirão. E entregou e disse, olha, vá na igreja hoje à noite, nós vamos ter uma conferência sobre missões, uma palavra e tal. E esse rapaz foi. E logo em seguida, eu estava tomando uma sopinha na cozinha da igreja com o pastor Paulo, e o rapaz chegou e disse, pastor, aquele rapaz, Marcos, ele estava disposto
a tirar a vida da esposa e a sua vida naquele dia, naquele domingo de manhã. Ele disse, eu estava só terminando de aguar as plantas aqui, eu ia pegar minha arma que está ali no quarto, eu ia matar a minha esposa, porque ela me traiu e ele tinha descoberto a traição da esposa, e depois eu ia tirar a minha vida. E naquele dia, por uma ação intencional daquele irmão da igreja, de entregar um folheto, de fazer um convite, aquela alma foi salva, aquela vida foi salva, aquela vida, não só dele, mas a da esposa dele também. E ele sentiu que Deus falou ao coração dele sobre o perdão naquela noite, de perdoar a esposa, de perdoar aquela situação, de que alguma coisa nova pudesse acontecer. Então, como é importante, quando a gente vai, segue, obedece a fala do Senhor, a direção do Senhor, para proclamar do meu jeito, seja como for, a mensagem do Evangelho de forma intencional. E Paulo chega a dizer, inclusive, que se for até por confusão, por pretexto ou disputa, não importa que o Evangelho seja proclamado de forma intencional. Ele diz aqui em Filipenses 1:18, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, sim, eu sempre me regozijarei. Eu fico impressionado com essa fala do apóstolo Paulo. Ele diz, olha, mesmo que haja, a gente fala muito de divisões de igreja, né? Às vezes as igrejas se racham, se dividem, as denominações, a gente às vezes fica triste, magoado, até desencantado com o projeto da igreja. Mas Paulo está dizendo, olha, mesmo nessas confusões, mesmo nessas divisões, mesmo nesses conflitos humanos, falhos, finitos, falíveis, que todos nós estamos sujeitos, a mensagem do Evangelho sendo pregada, chegando no coração de alguém, isso é o que importa. Veja que coisa interessante. Saindo da palavra intencional, nós vamos para a relevância, né? A intencionalidade e a relevância da proclamação do Evangelho. A relevância é o impacto que a ação provoca na pessoa ou nos grupos que recebem a mensagem do Evangelho. Eu quero destacar aqui algumas coisas bem interessantes. Esse impacto da mensagem do Evangelho, ele pode ser positivo ou negativo, tá? É muito importante que nós cristãos, que proclamamos o Evangelho de forma intencional, que a gente faça isso sem esperar que necessariamente tenha um resultado. Pode ter, como foi o caso do Marcos, lá em Salvador, e aquela ação do irmão e a mensagem do Evangelho e a ação do Espírito Santo promoveu uma mudança na vida dele, salvou a vida dele e a da esposa naquele domingo. Mas algumas vezes o resultado não vai acontecer na nossa frente. Por isso, a relevância da mensagem está em proclamar a mensagem, porque haverão resultados positivos e negativos. Por exemplo, no caso de Nicodemos, foi um resultado positivo. A mulher samaritana, resultado positivo. O deficiente físico, no poço de Betesda, um resultado positivo. 5.000 pessoas com fome, um resultado positivo. Mas a gente encontra também, por exemplo, Jesus, naquela fala com o jovem rico, o resultado foi negativo, né? Nós encontramos um casal, Ananias e Safira, que a convivência com a igreja, a convivência com um homem santo, lindo como Barnabé, mesmo assim, não provocou resultados positivos na vida dele. Então, a relevância da mensagem não depende necessariamente do resultado, mas do impacto que essa mensagem vai trazer à vida de quem recebe. O fato, meus queridos irmãos, é que ninguém que se encontra com Jesus sai do mesmo jeito. Ou sai melhor, ou sai pior, como foi o caso do jovem rico e também de Ananias e Safira. Passam por dores profundas, né? Então, os resultados, eles são importantes, nos alegram, claro que sim, né? Mas a gente não faz isso pelos resultados. A gente deve fazer isso por obediência à fala, à orientação, à ordem de Jesus e de fazer discípulos de todas as nações. Essa é a nossa grande ação como intencionalidade a partir da orientação do nosso mestre.
E eu quero destacar aqui quatro situações sequenciais, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 3, porque a gente vai rapidamente agora passear pelo capítulo 3, 4, 5 e 6 do Evangelho de João. 3, 4, 5 e 6 de João, que são ações intencionais de Jesus que tiveram relevância positiva, ok? Então, veja só. Em primeiro lugar, o capítulo 3, Jesus se encontra com Nicodemo. Quem era Nicodemo? Nicodemos era um mestre, era um pensador, era um filósofo, era um homem que tinha desejo de estudar. O negócio dele eram os livros, eram os idiomas originais, ele era professor e tudo mais. E ele vai se encontrar com Jesus de noite, e então ele começa a conversar, e Jesus diz assim: você tem que nascer de novo. Uau! Nascer de novo? Mas o que é isso? Voltar para o ventre da minha mãe e tal? Então, Nicodemos começa a conjecturar filosoficamente, intelectualmente, racionalmente, para entender o que significava aquela fala de Jesus. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus foi de forma intencional falar com ele, porque Jesus sabia quais eram os seus gostos pela vida, a sua necessidade naquele momento. E aí ele passa por uma transformação através do impacto da fala de Jesus. No capítulo 4, pulando agora rapidamente, Jesus se encontra com uma mulher samaritana na boca do poço de Jacó, uma mulher sedenta. Ela tinha uma sede existencial, ela tinha uma sede de um amor verdadeiro, 5 casamentos desfeitos, agora ela era amante de um cara casado, e ela não sabia mais o que fazer da vida. Ela tinha uma sede, uma angústia, que todo dia tinha que ir naquele poço, ia numa hora inadequada, porque ela já pegava água quente, ela tinha uma certa vergonha, um certo temor de se expor às pessoas honradas, organizadas, que eram casadas direitinho, que iam de manhã naquele poço. E Jesus se encontra com ela, e ela diz assim: minha filha. Ele diz assim: minha filha, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai voltar a ter sede. Ela buscava saciar sua sede nas pessoas, nas coisas e nos lugares. E Jesus disse: olha, não é em pessoas, 5 casamentos, não tem casamento, não tem amizade, não tem relação humana que sacia a sede existencial do homem. Só Jesus e mais ninguém. E é com ele que ela se encontra. E aí ela se encontra com Jesus, bebe daquela água da vida, deixa lá o seu cântaro, ela não ia mais beber água, daquela água para matar a sua sede. E Jesus diz: olha, não é em lugares que Deus se encontra, ele se encontra dentro de nós, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No capítulo 5, pulando um pouco mais, no capítulo 5, agora, do Evangelho de... Marcos, vai cair a transmissão, nós vamos reconectar, tá? A gente está com menos de 1 minuto, nós vamos chamar você de novo, tá bom? Tranquilo. Vai te chamar então já. Vai chamar já. Então eu vou... Certo. Vou fechar no capítulo 4 e volto no capítulo 5, ok? Ok. Tá caindo aí, tá? Certo. Enquanto é feita essa nova chamada, eu queria pedir aos irmãos que durante essa semana, em função do feriado de quarta-feira, dia da Independência, nós investíssemos um tempo maior em oração pelo país, pelo momento que vivemos, pelas eleições que se aproximam, a fim de que Deus nos dê entendimento, sabedoria e nos dê, acima de tudo, visão do alto para esse momento que atravessamos. Não visão terrena, visão do alto. Sejamos instruídos pelo Senhor para atravessarmos, superarmos esses dias que estamos vivendo, pré-eleições.
há uma tensão muito grande em todos os níveis, e a gente precisa de discernimento e de sabedoria para atravessar essa turbulência. Quem já viajou de avião sabe o que é atravessar uma turbulência. A orientação do comandante é: acomodem-se, fiquem nos seus lugares, apertem os cintos, nós estamos entrando numa zona de turbulência. O avião sacode, balança, as pessoas, ficam todas com olhos arregalados esperando essa turbulência passar. Nós estamos numa zona de turbulência e precisamos da orientação de Deus para esses dias, pré-eleições e pós-eleições. Tá bom? Marcos, por favor, pode dar prosseguimento. Ok. Então, a gente estava falando sobre a intencionalidade da fala de Jesus, quando ele se encontra com Nicodemos, que era um pensador, intelectual, filósofo, professor, e também quando ele se encontra com a mulher samaritana, que tinha todas aquelas crises existenciais de um amor verdadeiro. Em seguida, Jesus se encontra com um homem no poço de Betesda, 38 anos de deficiência física. E ele vai e conversa com o homem e ele faz uma pergunta assim, muito simplória. Ele olha para um homem que tem deficiência física há 38 anos e ele pergunta assim: você quer ser curado? Você quer ser curado? E é muito interessante aqui, eu quero ressaltar um detalhe da forma intencional que Jesus transmitia a mensagem do Evangelho. Ele não tinha uma mensagem única, ele não falava uma coisa só. Veja, por exemplo, ele diz para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo. E ele não diz a mesma coisa para um homem deficiente físico de 38 anos, ou há 38 anos, melhor dizer. Por quê? Ele não podia chegar para aquele homem e dizer assim: você quer nascer de novo? Ele diria, claro que não, eu não quero nascer de novo porque eu sou deficiente. Para um homem que pensa intelectualmente, filósofo, mestre entre os judeus, ele fala: você precisa nascer de novo. Para um homem deficiente, ele diz: você quer ser curado? E é como se ele dissesse assim: claro, moço, eu quero ser curado. E ele é curado naquele dia. E fechando as 4 ilustrações, os 4 momentos em que Jesus fez isso, ele se encontra agora no capítulo 6 do Evangelho de João, com uma multidão de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. E então ele multiplica pão para os famintos e ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Veja que Jesus, quando ele falava de forma intencional. Para os pensadores, ele provoca desejo de pensar. Para as sedes existenciais, ele promove e ele oferece a água da vida. Para os deficientes físicos, ele cura, ele traz os movimentos motores de volta. Para quem está com fome, ele providencia pão. Veja que coisa linda, a intencionalidade e a relevância. Porque a mensagem foi relevante para Nicodemos, para a mulher samaritana, para o deficiente físico e também para uma multidão faminta. Então eu quero finalizar a minha fala nessa manhã, nessa abertura da campanha nacional de missões nacionais da Igreja Batista Livre dos Vales e de toda a convenção, fazendo essa reflexão sobre a intencionalidade e a relevância. Que as nossas falas e as nossas ações possam realmente ser intencionais e relevantes para aquelas pessoas, aqueles grupos que irão, de alguma forma, cruzar o nosso caminho. Para ser intencional e relevante, é necessário que a gente tenha essa atenção, esse discernimento no popular, que a gente esteja com as antenas ligadas. Quando eu me aproximo de alguém, o que será que essa pessoa gosta, faz, ou qual é a sua necessidade? E diante da necessidade, fazer um link, fazer uma conexão
fazer uma adaptação da mensagem do Evangelho, porque ela é relevante quando ela toca as necessidades dos seres humanos. Que o Senhor, nessa manhã, nos abençoe. Abençoe a Igreja Batista Livre dos Vales. Abençoe a Convenção Batista Brasileira nessa banho de missões. E abençoe todos os irmãos dessa querida igreja. Um grande abraço, pastor Ebenezer. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido. Deus abençoe vocês aí. Dá um forte abraço na Rosélia, nos filhos. Que o Senhor continue conduzindo vocês, dando sabedoria a vocês nesse ministério que Ele levantou vocês para avançarem com o reino dele. Tá bom? Amém. Muito obrigado. Amém, mais uma vez, Marcos. Deus o abençoe e abençoe toda a igreja. Um abraço da Vanusa também. Tá, obrigado. E o nosso carinhoso agradecimento pela parceria no projeto com casais e famílias aqui no Nordeste, que está de vento em popa. Amém, amém. Fica com Deus. Tchau, tchau. Amém. Obrigado. É essa palavra que nós tínhamos para esse instante, que compartilhamos com o Marcos, e aí fica a palavra que ele trouxe à igreja: intencionalidade. Sejamos intencionais o tempo todo. Insisto, o trabalho do discipulado tem que ser intencional. Insisto, o trabalho do discipulado tem que ter relevância. A intencionalidade do discipulado é a multiplicação da igreja, é a multiplicação no reino. A relevância do discipulado é o impacto, o Marcos muito bem colocou, da mensagem que dividimos, encorajando, renovando o ânimo e levando outros a uma experiência com Cristo. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por esse momento tão singular e especial que o Senhor nos deu. Obrigado pela vida do teu servo, pastor Marcos Quaresma, sua esposa, irmã Rosélia. Obrigado. Continua, Senhor, com a tua boa e poderosa mão, conduzindo os teus servos, abençoando o ministério dos teus servos ali, através da CEPAL, restaurando famílias, investindo e cuidando de famílias. Abençoa-os. Leva-nos em paz. Em nome de Jesus. Amém.